Buenas! Falando aqui fazendo um resumo rápido do ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor. Primeira coisa que eu faço quando eu sei que eu tenho um ciclo desse para analisar é fazer a planta. Então, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei o nosso compressor. Então, o nosso ciclo simples ele é um compressor. Daí aqui a gente tem um trocador de calor. No trocador de calor a gente tem uma válvula de expansão. Da válvula de expansão a gente tem outro trocador de calor. E do trocador de calor a gente volta para o nosso compressor. Numerando o ciclo, 1 para 2, a gente tem uma compressão isoentrópica no nosso compressor. De 2 para 3, a gente vai ter uma rejeição de calor. 2 para 3, uma rejeição de calor. 3 para 4, uma expansão. Antes, quando a gente tinha uma turbina, isso aqui era uma expansão isoentrópica. Agora, como é um estrangulamento, isso aqui vai ser uma expansão isoentálpica, ou seja, entalpias iguais em 3 e 4. Esqueci de escrever aqui, ó, mas esse trocador de em cima aqui é o nosso condensador. E aqui é o nosso, tá, daí expandiu isoentalpicamente. De 4 para 1 a gente tem uma adição de calor, que daí no evaporador. Evaporador. Desenhando esse, fazer a setinha aqui, né? Tem que ter a setinha. Setinha, setinha, setinha. Fazendo nosso diagrama TS aqui desse ciclo. TS, curva de saturação. Ó, meu ponto 1, compressão isentrópica no compressor. 1 para 2, rejeição de calor. 2 para 3, rejeição de calor. Linha de pressão aqui, ó. Aqui tem uma linha de pressão. Aqui eu tenho outra linha de pressão. 2 para 3, daí 3 para 4 eu falei que era uma expansão isoentálpica. Com a turbina a gente tinha uma expansão assim, ó, isoentrópica. Só que agora, como a gente tem uma expansão isentálpica, a gente tem esse cara aqui, ó. 3 para 4 uma expansão isentálpica e 4 para 1 uma adição de calor a pressão constante. Ah, mas por que? Como é que ele resfria assim? O que acontece? A gente tem aqui em cima aqui, ó, a nossa fonte fria, T-high. E aqui embaixo a gente tem no evaporador, a gente tem a nossa fonte, na verdade, a gente tem aqui a nossa fonte quente e aqui a nossa fonte fria, T-low. O que acontece? No comprimiu. Comprimiu, o nosso líquido está lá, o nosso vapor está lá muito quente. Ele vai rejeitar calor para o ambiente, porque esse cara aqui está mais quente que o nosso ambiente. E daí aqui a gente vai ter essa seta aqui, ó, ela representa o nosso QH. O que é o nosso QH? Ele é o calor rejeitado por unidade de massa. Então aqui é o QH, é calor rejeitado por unidade de massa. Se a gente tem a vazão máxima desse cara, desse ciclo aqui dentro, a gente consegue fazer a taxa de rejeição de calor, que daí vai ser a, a vazão máxima vezes, tirar esse 3 aqui, vezes o nosso Qzinho H. Aqui embaixo a gente dá, daí agora indo para a fonte fria. O que acontece? A gente foi lá e expandiu o nosso vapor na válvula de expansão, temperatura 4. Esse cara aqui, ó, ele tá mais frio, que a nossa fonte fria. Ou seja, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja dentro do nosso congelador, dentro do nosso freezer. O nosso líquido, o nosso vapor que está passando ali, ele está mais frio, ou seja, o calor ele flui do mais quente para o mais frio, então ele vai retirar calor. Essa seta aqui é referente ao nosso QL, que é o nosso efeito de refrigeração. Esse aqui é o nosso efeito de refrigeração. Como eu fiz lá em cima, ó, QL
Qzão L vai ser igual à nossa capacidade de refrigeração, que é igual à nossa massa, a nossa vazão máxima, vezes o nosso efeito de refrigeração. E é isso daí. Tá, daí depois que a gente tem isso, a gente consegue resolver todos os nossos exercícios. O que muda de um refrigerador para bomba de calor? No COP, ó, o que muda? Isso aqui eu tava pensando como se fosse um refrigerador, um refrigerador, que a nossa saída desejada é tu tirar calor do ambiente frio. Na bomba de calor, tu só faz o contrário. Em vez do teu, do nosso objetivo ser tirar calor, em vez da gente olhar para esse cara aqui, ó, a gente olha para a parte quente do nosso ciclo. Então isso vai estar direto no nosso, vai ser relacionado diretamente ao nosso COP. O nosso COP, ele é a saída desejada sobre a entrada necessária. O que é a entrada necessária? A entrada necessária é sempre o trabalho que o nosso compressor vai estar fazendo. Então, a gente vai estar sempre dizendo que essa entrada necessária é o trabalho do compressor. Eu não escrevi ali, mas já vou escrever. Trabalho do compressor que é igual ao trabalho líquido. Só que esse aqui, o que eu escrevi agora aqui é o trabalho específico, né? E a saída desejada no refrigerador, a gente vai estar olhando para a parte fria. Então, a saída desejada no refrigerador para resfriar o ambiente é QL. E isso daqui é igual ao Qzão L sobre trabalho, a potência vezes a potência do compressor. Então, esse aqui é o nosso COP de resfriamento. Quando a gente fala de bomba de calor, COP bomba de calor, ó, o ciclo ele continua o mesmo, só que a gente vai estar olhando agora para a parte quente do nosso ciclo. Então aqui a nossa saída desejada não é mais fazer frio, e sim fazer calor. Então a gente vai olhar para o nosso Q-high sobre o trabalho do compressor. O que é, falando sobre entalpia agora, como é que a gente calcula esses caras aqui, ó? O trabalho no compressor. Vou escrever. Preciso olhar o gráfico para ver. A gente faz assim. Trabalho específico no compressor vai ser igual H2 menos H1. A potência do compressor é a minha vazão máxima vezes o meu trabalho específico. Aqui, falando de resfriamento. O meu efeito de refrigeração QL, que eu falei antes, ele vai ser igual H2 menos... Não, na verdade viajei. O meu efeito de refrigeração é H1 menos H4. H1 menos H4. A minha capacidade de refrigeração é a vazão máxima vezes H1 menos H4, que é o meu Qzinho é. Feito. O que mais? Que outros elementos a gente tem aí? Agora, o calor rejeitado. O calor rejeitado por unidade de massa é o nosso QH. Agora sim, H2 menos H3. E o nosso... E a nossa taxa de rejeição de calor
resfriamento, né? É a vazão máxima vezes H2 menos H3. Com isso a gente consegue calcular tudo do nosso ciclo de refrigeração ideal por compressão de vapor. No ciclo de refrigeração ideal, a gente tem que ver que ele entra no compressor como vapor saturado, ou seja, título é igual a 1, e ele vai entrar, ele sai do nosso condensador como líquido saturado, ou seja, título é igual a 0. No mais é isso. Não esqueci de nada. É isso aí. Valeu, falou.